vamos falar então, gente, de uma das principais bases da epidemiologia. Né? Lembrando que a epidemiologia é justamente esse estudo de como as doenças e agravos de saúde, aí doença como qualquer tipo de situação desfavorável para o corpo, né? E agravo como qualquer tipo de prejuízo para o corpo que não tenha fundamento patológico. Então, agravo conta como acidente de carro, acidente de trabalho, ferimentos, traumas, não são doenças em si, mas são problemas que afetam diretamente ou indiretamente o sistema público de saúde. Tá? O sistema de saúde, a saúde de maneira geral da população. Certo? Quando a gente estuda epidemiologia, então a gente quer estudar justamente avaliar. Boa noite, Adriele. Seja bem-vinda. Você é de que curso, Adriele? Tá, acho que tá com o microfone desligado, mas se você quiser falar, pode Boa falar. noite, eu sou de enfermagem. A de enfermagem? Prazer. Gente, eu sou de farmácia, tá? Eu tô tentando o máximo possível aplicar para outros, porque eu sempre fiz monitoria para outros, para farmácia, né, em si. Aí eu ainda tô tentando articular para que funcione para outros cursos além do meu. Claro. Enfim, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Aurora. Vamos lá. Então, a epidemiologia é um estudo que foi dividido de maneira artificial, mas hoje em dia os principais autores, Dalmar, Paim e outros, né, e outros autores da saúde coletiva já falam que é tudo junto misturado, mas que é a diferença entre epidemiologia descritiva e epidemiologia analítica. Enquanto a epidemiologia descritiva vai avaliar justamente a distribuição dessas doenças e agravos, né? Então, aonde que ela ocorre mais? Ela ocorre mais, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Acidentes de trânsito. Acontece mais aonde? Nas avenidas centrais, ou nas periferias, ou nas vielas, nas comunidades. Onde que isso mais acontece, certo? E aí, muito se fala dessa questão de ser a parte inicial dessa ciência que, comparada a ciências como química, física, matemática e filosofia, é mais nova, mais recente. Outro tipo de epidemiologia, vamos dizer assim, é a epidemiologia analítica, onde a gente consegue analisar a etiologia das doenças. Né? Então a gente consegue, por exemplo, vocês viram na primeira aula, a relação do fumo com o câncer de pulmão. Né? Então, fumar, o tabagismo, o ato de fumar, aquele artigo revolucionário de Oakhurst de 10 anos com médicos ingleses, a gente viu que fumar diminuía a sobrevida dos médicos. Certo? Então, isso é um aspecto de causalidade. Ou seja, fumar causava morte, aumentava a mortalidade. Né? Nesse caso, numa etiologia, ou seja, uma origem, um mecanismo de funcionamento de uma doença específica, né? Porque não se enquadra em uma doença, mas a gente pode falar isso, por exemplo, quanto fumar e o câncer de pulmão. Né? Ou de não comer carne e você ter uma anemia por deficiência de ferro. Né? Boa noite, Raniel. Tudo bem? Sou Aurora, é monitora. Se você puder mandar o seu curso, seria interessante para eu conhecer vocês. Pode mandar no chat, pode falar, não faz. E vocês, gente, podem me interromper a qualquer momento, tá? Vocês podem falar comigo a qualquer momento. Enfermagem, né? Perfeito. Vocês podem me interromper, vocês podem falar, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem comentar sobre outras coisas, né? Vem cá, filha. Minha filha aqui, que é minha gata, tá gritando aqui. Enfim. Então, essa seria a epidemiologia analítica, que analisaria de forma crítica a origem das doenças e a origem dos sintomas, a origem dos agravos, tá? Só que, ó, gente, minha gata é chamada Boreal, tá? Enfim. Ela vai sempre atrapalhar aqui, atrapalhar e participar, tá? Enfim. Então, a epidemiologia analítica. Só que antes existia, né, antes na própria literatura, existia um preconceito com a epidemiologia descritiva, mas a epidemiologia analítica, ela meio que combina muito com a descritiva, porque se você sabe como ela se distribui, muito provavelmente você vai saber também a sua causalidade, e isso não se diferencia tanto de maneira prática. Então, hoje em dia, essas duas versões da epidemiologia já estão juntas, se juntaram e formaram a epidemiologia contemporânea, como conhecemos hoje em dia. Lembrando que a epidemiologia faz parte do grande tripé da saúde coletiva, que é epidemiologia, antropologia da saúde e políticas de saúde. Vocês provavelmente vão pegar essas outras disciplinas, junto com a disciplina de saúde coletiva, para
abranger todo o conceito de coletividade na saúde. Ou quando a gente fala de saúde coletiva, a gente já fala num determinado viés, que é o viés do quê? Da coletividade, do grupo, da sociedade. Então, o que a saúde coletiva busca avaliar é justamente como essa doença, esse agravo, que é algo muito particular, funciona a nível social. E que as formas de intervenção, elas devem ser sistematizadas frente a essa coletividade, né? Então, isso é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a triagem na enfermagem, né? Ela não é algo que acontece, por exemplo, só na cidade de Salvador. Ela acontece por todo o Brasil. Por quê? Porque percebeu-se que a triagem, por meio da enfermaria, por meio da enfermagem, você consegue ter algum tipo de impacto positivo no estado de saúde da população. Então, tudo na saúde coletiva visa essa ação comunitária de todas as pessoas que estão participando dali do pessoal, né? Da população. E aí, a gente vai encaixar com um dos eixos da epidemiologia, né? Um dos eixos da epidemiologia é a pessoa, é a população. Então, antes da gente começar a estudar formas, ferramentas disso, né, é importante a gente salientar justamente para quem atende a epidemiologia. E para quem a principal pessoa que é beneficiada pela epidemiologia é a pessoa, a população. Né? Não a pessoa como indivíduo, mas ela participando de uma comunidade. Então, a população é um dos eixos. Então, quando a gente tem... Boa noite, Daniele, Daiane, tudo bem? Sou Aurora. Se você pudesse apresentar só o seu curso, só para saber, tá? Seria interessante. A gente está aqui no meio da aula. E a gente vai responder o exercício, né? Então, a pessoa é um dos aspectos. Então, quando a gente estuda epidemiologia, a gente tem que saber muito quem é a população que nós estamos estudando. Por exemplo, o estudo feito sobre o tabagismo nesses médicos... Pronto, certinho, Daiane, para você conhecer. O tabagismo nesses médicos, né, é a população, nesse caso, é a população médica, que vai ter suas peculiaridades frente a outras comunidades. Né? Então, a distribuição de doenças e de agravos de saúde de forma geográfica e temporal. Mas quem é que está sendo afetado por isso? Quem é que é exposto a ter essas possíveis doenças pulmonares? Sabe? Então, a pessoa... a população ela é definida justamente por isso. E a depender da população, a gente tem resultados epidemiológicos completamente diferentes. Então a gente viu isso muito do Covid. Pessoas periféricas, pessoas marginalizadas, geralmente negras, né, pardas e pretas, sofriam mais contaminação, mais incidência e prevalência. Incidência, né, a gente vai ver esses conceitos mais pra frente, incidência e prevalência. Mas elas eram mais contaminadas pelo Covid do que pessoas brancas que viviam em regiões de luxo, né, regiões privilegiadas, centrais, sabe? Pessoas que tinham que se expor ao trabalho, ou seja, pessoas que não tinham opção além de trabalhar e não ter home office, como por exemplo motorista de ônibus, né, gari. Essas profissões, elas se exporam mais, logo vai ter mais Covid nessa população. Então, a gente consegue dividir as classificações da população e a gente consegue então, porque a população ela pode ser de maneira, ela é muito heterogênea. Oi, Talane, tudo bem? Se puder colocar o curso aí no chat, agradeceria, tá? Boa noite. Então, nós temos várias classificações, né? Várias classificações de fatores que podem influenciar na população. Várias. A principal é classe social. Sim, classe social. Por exemplo, trabalhadores, subtrabalhadores, burgueses, né? A gente pode chamar também de trabalhador de proletariado. Tudo isso corresponde a uma classe social, tá? Então, trabalhadores, eles são expostos a muito mais doenças e agravos do que burgueses, né? Do que pessoas burguesas, aqui a gente está falando de pessoas que são donos da propriedade de produção, né? Então, dono de fábrica, dono da Coca-Cola, sabe? O dono o Elon Musk, sabe? Essas pessoas elas são burguesas, então elas têm um acesso assimétrico de saúde. Só que é muito difícil medir e diferenciar a grande massa da população, que é a classe proletariada. Existe o superproletariado, que são pessoas que trabalham em trabalhos que são, né, em profissões que são extremamente precarizadas e que são facilmente, que não precisariam existir, vamos dizer assim, né, mas existe por conta do processo econômico que vivemos. Por exemplo, flanelinha, sabe? Flanelinha é um subproletariado. Né? Ele está numa situação ali de uma exposição de marginalidade muito maior, por exemplo, do que
do que um trabalhador, ou outro tipo de trabalhador, tá? É, E nós temos, então, mas isso é muito difícil de medir, certo? A gente pode medir por questões socioeconômicas, né? Então, quais são as questões socioeconômicas que a gente pode medir? A gente pode medir por renda, né? Escolaridade, são fatores socioeconômicos que são muito viáveis a gente medir. Raça, cor, né? Raça, cor, etnia, raça, né? Cor autodeclarada. Então, pessoas pretas, elas geralmente têm menos acesso a serviços de saúde, menos renda, né? Então, são formas da gente diferenciar essa população. Nós temos o tempo, né, que é o outro eixo. Então, que tempo a gente está falando? A gente está falando da pandemia? A gente está falando dos anos 90? A gente está falando dos anos 2000? Sabe? Que tempo é esse que estamos falando? É outro eixo, tá? É outro eixo. O tempo, ele é dividido em 3 tipos de tempo. A curto prazo, longo prazo e periódico. A curto prazo, nós temos, a gente vai falar de endemia, epidemia, pandemia e surto. A gente vai falar um pouco isso mais pra frente, tá? Mas é um curto prazo. Longo prazo são as tendências seculares, que elas têm um viés muito grande que eu vou falar mais pra frente também. E a periódico são os sazonais e os cíclicos. Os sazonais é quando acontecem em menos de um ano e os cíclicos há mais de um ano. A gente vai falar dos fatores de influência de coorte, idade e outro, esqueci. Boa noite, Luciana, tudo bem? Se você puder aí, se você puder falar seu curso, eu agradeceria. Pode estar no chat aí. Sim, então, e por último nós temos o espaço onde a gente pode fazer agregados, estudos de distribuição agregados e estudos ecológicos, tá? Então, vamos agora discutir o exercício. Vou até falar aqui no grupo, né? Vou começar a fazer o exercício da prática. Quem quiser entrar agora, bem. Tá, vamos ver aqui. Eu não vou dar a resposta diretamente, né? Mas eu vou ajudar a resolução e tirar dúvidas, tá? Então vamos ler o caso aqui desse surto na Alemanha associada e vamos retornar nesses conceitos do eixo tempo, pessoa e espaço. Tá? Vamos lá. O surto na Alemanha associada a E. coli, né? Escherichia coli, que é um contaminante, né? A E. coli é uma bactéria que indica contaminação fecal. Ou seja, alguém pegou as mãos, estavam sujas de fezes, ou de algo que teve contato com fezes, e tocou lá. Tanto que ele é chamado de coliformes fecais. Ele é o principal coliforme fecal. Oi, Vitor. Tudo bem? Se você puder digitar o seu curso aí, por favor, seria de grande ajuda. Para eu entender meu público. Tá? Então vamos lá. No dia 22 de maio de 2011, a Organização Mundial de Saúde foi notificada pela Alemanha da ocorrência de um grave surto de infecção. Desde a segunda semana daquele mês, havia causada... Oi, Lívia, tudo bem? Gente, todo mundo que está entrando agora, por favor, coloquem o curso de vocês no chat, só para eu saber, só para trazer exemplos para a área de vocês. Obrigado. No dia 22 de maio, a Organização Mundial de Saúde foi notificada pela Alemanha da ocorrência de um grave surto de infecção que, desde a segunda semana daquele mês, havia causado 276 casos de síndrome hemolítica urêmica e 3 mortes. Naquele momento, o agente suspeito era a E. coli, com o dado, né, do molde de Toffoli, com a identificação, né, que está no texto. E apesar das investigações sobre a fonte ainda não serem conclusivas, considerava-se como provável a contaminação de pepinos provenientes da Espanha. Após investigações epidemiológicas da cadeia produtiva, os pesquisadores alemães concluíram que a origem do surto foram brotos, incluindo feno grego, feijão mungo, lentilhas, feijão azuki e alfafa, produzidas em uma fazenda do norte da Alemanha, localidade onde encontra-se a maior parte dos casos. Dados posteriores da OMS, em 1º de julho de 2011, informaram que o surto acometeu 4.137 pacientes, levando 50 pacientes a óbito, mortalidade de 1,2%. De forma geral, o surto atingiu principalmente adultos, né, com a média etária de 43 anos do sexo feminino, cerca de 68%, que evoluíram para
uma complicação grave, conhecida como síndrome hemolítico urêmico, em 25% dos casos. Surtos prévios causados por E. coli atingiram principalmente crianças e idosos. A transmissão ocorre por meio de alimentos contaminados como carnes mal passadas, leite e suco não pasteurizados, verduras, legumes e frutas cruas, e também por água, se contaminada por fezes de animal ou de ser humano com a doença, mãos sujas ou mãos lavadas com a doença. Mãos sujas ou mal lavadas são responsáveis pela transmissão de pessoa para pessoa no ambiente familiar ou pela contaminação de alimentos por manipuladores de alimentos durante seu preparo. Segundo as informações da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Agricultura, o Brasil não importa esses produtos, crus ou in natura, da Alemanha. Esse surto causado pela E. coli, uma bactéria incomum, representou um dos maiores surtos da doença, né, da síndrome hemolítico urêmico, em todo o mundo e o maior da Alemanha. Tá? Esse foi o caso. Vamos para a tabela, quadro 1. Vamos interpretar. Nós temos então aqui vários países, né? Áustria, Canadá, República, não sei que república é essa, Dinamarca, acho que é a República Tcheca, né? França, Alemanha, Grécia, Luxemburgo, Netherlands, Norway, Polônia, Espanha e outros vários países, tá? Primeiro, o que a gente pode observar aqui, nós temos aqui, né, nessa coluna os países, né, e o total. Nós temos os casos da síndrome hemolítica urêmica e nós temos os casos de acho que contaminação com E. coli. E aqui nós temos um pequeno comentários para quando for necessário. O que a gente primeiro tem que analisar, né, frente ao caso que nós temos em mãos. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que a Alemanha vai ser a mais afetada, né, porque o surto foi em maior parte na Alemanha. Então a gente vê 773 pessoas, casos, né, que foram os casos relatados anteriormente, dessa síndrome. Nós temos a contaminação de E. coli, 2.374 casos. Nós temos óbitos. Todos os óbitos foram na Alemanha, tirando esse Sweden, que acho que é Suécia, não sei. Aqui, ó, que nós temos um caso de óbito lá, certo? O que a gente já pode definir de população? A população mais afetada foi crianças e idosos. O tempo foi 2011, então a gente não está no cenário de pandemia, no cenário atual, tá? E o espaço acometido foi de denominação em comum. Ou seja, todo mundo ali meio que se distribuiu, né? Teve contato com a E. coli por meio de uma única fonte. Tá? E isso é muito importante para a gente conseguir responder as perguntas. Tá? Então vamos lá. Então é isso que a gente tem por enquanto. Tá? Vamos para a primeira questão. Observando o quadro 1, quais fatores podem ter facilitado o surgimento de casos em países como Canadá e Estados Unidos? O que vocês acham? Canadá e Estados Unidos. Cadê os Estados Unidos, gente? Diga. A questão do turismo, né, entre esses dois países é muito frequente. Questão de comércio também. Você falou que o Brasil não importa, né, esses alimentos, tanto in natura quanto, né, do outro jeito lá, que esqueci o nome agora. Mas a questão também, né, da venda dos alimentos, do comércio internacional, pode ter levado, né, alguns lotes infectados na fora. Exatamente. Então a gente tem um fator muito importante que são as relações comerciais entre os países, né? Turismo. Se bem que turismo ele está trazendo no comentário, tá? Então ele tá vendo turista alemão no comentário, tá vendo? Então pode sim acontecer, né? Então a pessoa comeu, ou comprou bebida, comeu e foi para lá, e aí a contaminação conta lá, tá? Isso é um dos fatores muito importantes da epidemiologia, né? Quando a gente fala de onde ocorreu, né? E de onde ocorreu e de onde essa pessoa vem, né? Então isso é diferente. Então, vocês evidenciaram de maneira bem concisa que justamente vem dessa venda, da importação. Então, como é um produto da importação, a exposição, a natureza da exposição, ela tem essa característica de, apesar de ter acontecido em um lugar, a fonte é incomum, tá? Segurem isso, tá? Segurem essa informação. A fonte é incomum, mas a sua ampliação é muito grande.
Vamos à segunda questão? Questão 2. Pode-se supor que houve alguma associação do nível socioeconômico em relação a esse surto na Europa? Justifique sua resposta. Quais fatores presentes em um país subdesenvolvido facilitariam ou dificultariam a transmissão da doença? E aí, gente? Gente, vocês quiserem que eu vá direto vamos ver no sentido de responder logo e vocês participarem menos, tudo bem, tá? Eu gosto de participar porque vocês conseguem tirar mais proveito, tá? Então, por exemplo, a epidemia de varíola seria um caso. A epidemia de Covid seria 2.000 casos, 3.000 casos. Lembrando, gente, esses números são genéricos, são chutados, só para dar um exemplo. Uma epidemia de HIV seria 20.000 casos. Depende da endemia da doença. Ou seja, depende do quanto ela é considerada enquanto normal, enquanto razoável, sabe? Então, esse é o conceito de endemia e epidemia. E surto e pandemia? Gente, surto e pandemia são tipos de epidemia específicos, que respondem a características específicas. Tá? Então, já respondendo a pergunta, surto é epidemia. Surto é epidemia. Só que é uma epidemia que tem umas características específicas. Qual é a característica específica? Geralmente ocorre em um espaço limitado. Vou dar um exemplo de surto que eu tenho quase 100% de certeza que todo mundo nessa sessão passou. Gente, quantas vezes vocês estavam na escola e aí a diretora, os professores falavam assim, gente, vamos tomar cuidado porque está tendo um surto de piolho. Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui ou já teve piolho, ou já teve que tomar cuidado para pegar piolho, né? Então, isso é um surto. Ele geralmente está associado a uma instituição. Tá? Ele está associado a uma instituição. Então, né, a Rebeca falou que sim, né? Então, nossa senhora, meu maior medo era pegar piolho, assim, de muito longe, assim, sabe? Acho que a morte era nada perto de pegar piolho pra mim. Porque, enfim, minhas medeixas eu tinha medo de raspar. Minha mãe falava que raspar, né? Ficar só o cabelo direto. Enfim, maluquice. Mas, por exemplo, surto de piolho. É localizado, geralmente tem uma fonte comum. Então, o exemplo que a gente tem aqui, né? Do surto do pepino aí que foi contaminado com E. coli. O surto, ele tem uma fonte comum. Então, apesar de ter pessoas do mundo inteiro, a fonte comum ainda foi o alimento. Aurora, mas geralmente surtos são em situações menores, né? Tipo assim, contaminou comida da RU. Aconteceu isso, não. É que a maioria é de enfermagem. Acho que todo mundo aqui é de enfermagem. Menos o Sampa. E vocês são primeiro semestre. Mas, gente, em 2022 o RU ficou fechado por 8 meses. Tá? Por quê? Não tinha RU nenhum na UFBA. Por quê? Porque a roupa velha foi contaminada com larvas de parasita e E. coli. E aí a galera começou a ter diarreia, passou mal, a empresa foi processada e saiu. Então isso é um surto. Está localizado. Mas como aí, no caso, é um produto de importação, a sua natureza é um pouco diferente. Mas continua sendo um surto. E continua sendo uma epidemia. O que é, então, Aurora? Uma pandemia. Uma pandemia. Esse nome pan vem de muitos. São vários lugares afetados. A gente viveu uma pandemia a olhos nus, né? Que foi a pandemia do Covid. Então o mundo inteiro, basicamente, estava contaminado. Acho que todos os países, sei lá, deve ter um país ou outro, uma região ou outra que não teve Covid, mas eu acho que, de maneira geral, virtualmente foram todos os países contaminados com Covid, né? A sua população contaminada com Covid. Então a pandemia, porque a distribuição é mundial. Geralmente é por conta de outros fatores que não locais, não é tipo de um local que vai para todo o resto. Ele tem uma característica de incidência muito alta. Seja por questões socioeconômicas, por exemplo. Não vou dar um exemplo ainda não, que é a próxima pergunta. Mas, por exemplo, HIV foi uma pandemia. Muita gente se contaminou pelo mundo inteiro, né? Então, são pandemias, são mundiais, né? Já vi literatura falando que é tipo assim, quando tem um em cada continente no mínimo. Mas esse conceito é um pouco variado. Mas de maneira geral é algo maior. Lembra que essas são... Calma. Gabriela levantou a mão, pode falar. Eu tava conferindo aqui, tiveram 10 países que não tiveram nenhum caso confirmado. Mas geralmente são micronações ou países sem dados específicos.
foi que realmente afetou o mundo quase todo, literalmente. Então, tá vendo? Então, basicamente o mundo inteiro, né? Virtualmente o mundo inteiro. Rapidinho, deixa eu responder a mensagem. Então, é... Então, pronto, pandemia, né? Isso são mudanças a curto prazo. Lembra que estava no começo da aula? Eu falei, lembra lá, falei, gente, existem as mudanças de curto prazo, longo prazo e as cíclicas, né? E as sazonais. Essas são de curto prazo. Por quê? É pandemia, gente. Espalhou pelo mundo, sei lá. A Covid-19 veio porque foi no dia 31 de dezembro lá na China. Tipo assim, de 31 de dezembro até março, que aqui no Brasil, que foi quando, né, março, abril, foi quando foi instalado aqui o... Bora ver aqui a pesquisa, né? Quando começou... Vocês vão ver minha barra de pesquisa aqui no vídeo depois. A pandemia de Covid. Declaração. Calma, vamos lá ver. 11 de março de 2020 foi declarada a pandemia. Então, assim, gente, em uns 2, 3 meses, dominou o mundo todo. A OMS declarou pandemia. Né? A HIV também. Então, ele é rápido. Ele é menos de um ano, com certeza. Né? É curto prazo, relativamente. Aí nós temos a longo prazo, que são aquelas que são chamadas de mudanças, de tendências seculares. Ou seja, em 40 anos, 50 anos, como é que funcionou a distribuição dessa doença frente à população. Tem um problema de tendência secular. Pense um pouquinho assim, qual seria o problema da tendência secular? O problema da tendência secular é que a tecnologia muda. Por exemplo, casos de HIV. Quando a gente começou a dominar o imunodiagnóstico, assim, a parte imunológica do HIV, a gente começou a entender enquanto cientista, né? Duplicou os casos. Duplicou não, mas aumentou muitos casos. Aí você fala assim, meu Deus, Aurora, a tendência é de aumento. Meu Deus do céu, vai aumentar, o HIV vai dominar o mundo. Não, calma. É porque a nossa tecnologia de diagnóstico, ela aumentou. Consequentemente, a gente consegue, então, detectar mais casos. Então tem que estar muito de olho na tendência secular em questões a relações gerais, né? Ou a gente faz uma grande descoberta, ou o mundo passa por uma grande situação, por exemplo, entre 1968 e 1945 teve uma guerra mundial. Então é claro que isso vai afetar questões socioeconômicas, é claro que isso vai afetar. Então, às vezes, a gente não consegue inferir muita coisa, a gente precisa de mais... Vamos dizer assim, é mais complexo inferir coisas a partir de tendências seculares, mas eles são importantes para acompanhar justamente a nossa história. E tem os cíclicos, né? Que podem ser sazonais, quando é menos de um ano, ou seja, ela depende de uma estação do ano. E a gente tem vários exemplos. Dengue no verão, né? Então, quando tem verão, tem mais água parada, a dengue começa a geralmente estar em epidemia. Nós temos a gripe, né? Então, no inverno, né? Principalmente em lugares mais frios. Aqui não tanto que a gente tem. Aqui na Bahia a gente tem verão e verão menos verão, sabe? Tipo, verão menos quente. Quer dizer, se bem que esses dias aí, tipo assim, teve uma chuvaiada aí que foi tensa, eu vou te dizer. Mas, de maneira geral, a gente tem verão e verão menos quente. Nós temos mudanças sazonais, né? E as cíclicas, que é quando demora mais de um ano. Né? Eu não saberia dar um exemplo, mas com certeza deve ter um exemplo aí da unidade. Tá? Tudo bem, gente? Dúvidas sobre esse eixo, sobre o tempo? Dúvidas? Não, tudo tranquilo. Não, tudo ok. Então vamos lá. Questão número 5. Observe o mapa abaixo. Pode-se considerar que a obesidade é uma pandemia? Justifique sua resposta. Dentro do conceito que eu falei, que é uma epidemia, e no sentido de vamos dizer assim, distribuição mundial, tá tudo dentro do conceito de pandemia, acabei de falar. Certo? Acho que não tem dúvidas. Quais características das pessoas e atributos podem ser relacionadas a maior ou menor ocorrência desse problema nos diferentes países? Né? Vamos pegar os principais aí, os mais avermelhados. Estados Unidos, ali na região da Arábia Saudita, na África subsaariana, África do Sul.
Vamos pegar esses países. E o Brasil também. Vamos entender a realidade do Brasil. Gente, quais são os fatores de risco para a obesidade? Opa, eita. Quais são os fatores de risco para a obesidade? Voltei. Então, a ONU votou isso, os Estados Unidos e Israel votaram contra. E como os Estados Unidos têm uma participação especial junto com China, Rússia, esqueci o outro dos países, não, mesmo sendo maioria, tipo assim, todos os países votaram a favor, menos os Estados Unidos e Israel, mas, enfim, Estados Unidos sendo Estados Unidos, foi lá e tipo, não permitiu sobre direito, né? Mas a alimentação, ela sofre de assimetria de acesso socioeconômico. Lembra que eu falei que a principal, vamos dizer assim, principal definição de pessoa que a gente pode diferenciar sobre acesso de saúde, de doença e agravo, é questão socioeconômica, classe social? Então, isso aqui a gente pode enxergar muito isso. Porque no Brasil, pessoas pobres geralmente são as pessoas que têm maior grau de obesidade. Por quê? Porque o alimento que essas pessoas têm acesso são alimentos hipercalóricos, baratos e de fácil acesso. Então, biscoito recheado, miojo, coxinha, tudo isso é muito mais barato. É mais barato você comprar um miojo que é, sei lá, menos de R$2 do que você comprar cá um frango, que é R$25 um quilo. E quando você tem uma família de 5 pessoas, um quilo não é tanta coisa, né? É muito mais fácil você comprar um quilo de salsicha, que é R$13, do que comprar um quilo de, sei lá, de alcatra, que é R$54, R$55, né? Então, a assimetria socioeconômica é um fator importante de uma pessoa. A cultura que essa pessoa está presente, né? Também. Então, os Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que tem maior grau de obesidade. Tanto que eles são conhecidos por isso, né? Por ter uma epidemia de obesidade cada vez maior. Por que isso acontece? Por questões também de assimetria de acesso. Ou seja, tem muitas pessoas pobres nos Estados Unidos, né? A galera fala muito que os Estados Unidos é um país muito ideal de se viver. Não, gente. Existem muitas pessoas pobres nos Estados Unidos. A maioria, na verdade, das pessoas são muito pobres nos Estados Unidos. É muito comum pessoas morarem no carro, né? Ou seja, compra um carro usado, assim, todo lenhado, e dorme dentro dele, sabe? Vive dentro dele. Trabalha de Uber, esses trabalhos super precarizados, né? Sem direito trabalhista. Então, além disso, também tem a questão que a cultura deles é de comida de junk foods, que eles chamam, né? Que são essas comidas hipercalóricas, né? De comer, das escolas distribuírem alimentos nas escolas com batata frita, hambúrguer, pizza. Então, isso é um fator de risco. A alimentação hipercalórica é um fator de risco, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala pessoa, tá? E acho que é o que a gente mais tem dificuldade na epidemiologia. Então, a gente não consegue entender a dimensão da pessoa, do indivíduo, frente àquela coletividade, tá? Então, falamos de pessoa, tá? Além disso, a gente pegar subgrupos, é algo que o professor Kleber elencou de maneira assim, perfeita na primeira aula, é que a gente se pega subgrupos, a gente tem problemas ainda mais graves. Então, por exemplo, tem uma notícia no G1, não é um artigo científico epidemiológico, mas também já foi evidenciado há muito tempo, em vários artigos, né? É tão comum que sai até na mídia, né? Que mulheres negras e de baixa renda são as pessoas que são mais obesas no Brasil. Ou seja, nós temos um recorte de subpopulação específica que vai ser mais atingida por esse problema de saúde. Então é por isso que existe o eixo da pessoa na epidemiologia, da população, porque populações diferentes vão ter acessos diferentes. Tá? No final, eu vou mostrar uma coisa que vai mudar a vida de... Não, vou falar agora, bora falar agora rapidinho. A gente tem um pouquinho de tempo, a gente já tá na última questão, talvez. Aí eu só falo de espaço. A gente tá na última questão, né? Pronto. Estamos na última questão. Então, vamos agora falar, vou mostrar uma coisa rapidinho pra vocês verem o poder da epidemiologia, tá? Vamos lá. Vamos aqui. Quadro de PEP Brasil. Vamos lá, PrEP. Painel PrEP. Vamos aqui. Eu não vou pegar artigos por enquanto, porque a gente vai ter esse momento onde quando vocês entenderem um pouco mais sobre os desenhos de estudo, transversal, coorte, caso controle, né? Aí a gente vai conversar melhor. Então eu vou pegar por enquanto coisas que são mais palatáveis ao nosso conhecimento aqui. Calma. Tô colocando aqui.
Calma, gente, peraí que acho que o meu computador vai travar. Vai fechar algumas páginas aqui. Gente, estão me ouvindo? Ih, caiu. Não, quer não, quer não. Tá na Ah, mão. tá. É que, gente, eu tenho um computador de pobre, né? Infelizmente, se vocês quiserem fazer uma vaquinha no final do semestre, falando, gostei tanto da Aurora, quero que ela tenha um computador novo. Vou apresentar painel de pré. Gente, painéis são de geralmente de políticas estratégicas, né? Então a gente consegue ter todos esses dados via SUS, tá? Vamos lá? Vamos interpretar isso daqui? Tamo aqui, tá? Então, gente, aqui é a PrEP, tá? Acho que você deve conhecer, mas é profilaxia pré-exposição do HIV. Então a pessoa recebe um medicamento antirretroviral, que é dispensado em ambulatórios especializados para isso, né? Por exemplo, o ambulatório transexualizador geralmente costuma dispensar PrEP, justamente porque a comunidade trans, LGBT no geral, costuma ter uma vulnerabilidade em relação a isso, né? E nós temos aqui o painel da PrEP. Então esses são os dados oficiais do SUS. Vamos pegar os dados desse ano, tá? E vamos pegar o perfil dessas pessoas. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse exercício? Ai, gente, meu computador tá travando tanto. Aqui. Usuários por raça, cor, usuários por faixa etária, usuários por população, usuários por escolaridade. Lembrando, isso aqui não são dados científicos. As interpretações que a gente vai fazer aqui são inferências, assim, são pensamentos, são divagações que precisariam, né? E tem essa comprovação científica, né, mas precisariam de estudos robustos para falar isso, tá? Isso aqui, gente, não tô falando, isso aqui não é palavra de Deus, não, tá? Tô falando de suposições justamente pra gente exercitar esse eixo pessoa na gente. Vamos lá. Se vocês também não quiserem, a gente não faz isso. Por exemplo, usuários por escolaridade. 12 anos ou mais. Vou dar spoiler. 12 anos ou mais, gente, 71% significa que a pessoa ou está na graduação, basicamente, ou na pós-graduação. Tipo assim, completou o ensino médio e está na vida já. Ou seja, 71% das pessoas são bem escolarizadas. Não estão em situações de baixa escolaridade. 80,6% são pessoas gays, cis e outros homens cis que fazem sexo com outros homens cis. Depois nós temos homens heterossexuais cis. Depois nós temos mulheres cis, mulheres trans, homens trans e não binários. E travestis ali bem pequenininho. Tá? Usuário com faixa etária, 30 a 39 anos. Por que, Aurora? Bom, pode ser porque pessoas que têm maior nível de escolaridade são pessoas mais velhas, né? Não tem como você ter 12 anos de formação, ter graduação por graduação, sendo mais novo. A não ser que você seja muito fora da curva, mas de maneira geral, a gente pelo menos entra nos 18 a 20 anos ali no ensino superior. 18 a 21 anos, geralmente, né? Então precisa desse tempo todo de escolaridade. E olha as pessoas, a cor raça das pessoas. A principal, branca e amarela. Mas branca, né? A população amarela no Brasil é bem pequena. Vou pegar os dados. Esse aqui é muito interessante ver isso. Vou pegar os dados do... Meu Deus, peraí. Cadê, gente? Ai, calma. Gente, eu esqueci como é que vê aqui pra diferenciar por pessoa. Tá. Eu ia pegar da Bahia. Mas eu lembro o número da Bahia mais ou menos de cor. Ah, tá aqui, ó. Meu Deus, gente, pera aí. Desculpa a burra, tá? Já vi já aqui. Ah, vou pegar da Bahia, tá? Bahia só. Ó, vamos ver esse perfil da Bahia. 23% branco, 30% preta e 47% parda. Tá? Tudo bem? Esse aqui é o PrEP. Ok. Vamos pegar agora o PEP. Tá? Painel PEP. Pra vocês verem o quanto é bizarro isso daqui. Que eu vou mostrar pra vocês.
Esse aqui é o painel PEP, tá? Tá carregando aqui. E depois a gente finaliza a nossa aula. Ai, gente, que internet ruim. Meu Deus do céu. Também seria bom fazer uma vaquinha pra internet da Aurora, né? Mas tudo bem. PEP, gente, é profilaxia pós-exposição. Ou seja, você teve uma emergência. Aqui, ó. A PEP é considerada uma urgência médica e deve ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo 72 horas. Então, um é prevenção, o outro é emergência. Não é? Vamos ver o perfil do Brasil? Ah, tá. É importante a gente pegar o ano de 2022. Peraí. 2024. 2025. Ai, gente, peraí. Calma, gente, que o computador está carregando, processando. Tá. Primeiro percebam que a população branca diminuiu. Tá? Diminuiu 4%. E a negra aumentou. Perceberam? Percebam que a escolaridade... Cadê a escolaridade, gente? Meu Deus. Cada perfil é um pouquinho diferente um do outro. Cadê indicadores? Vamos ver a escolaridade? Gente do céu, peraí, que está travando muito. Gente, peraí. Tá. Acredita em mim. A população tem uma escolaridade menor. Tá? Então tem uma escolaridade menor. Pessoas pretas aumentaram, pessoas negras, né, que são pessoas pretas e pardas, aumentaram na sua proporção, tá? E o valor de homens cis que fazem sexo com outros homens cis diminui de 70% para 24,9%. De mulheres cis aumenta para 36,8%. E de homens heterossexuais 31,8%. Mulheres trans 0,9%, sendo que 3% são trabalhadores do sexo. Me digam, por que isso aconteceu? Ou pense, se vocês quiserem participar, por que isso aconteceu? Por que teve essa inversão? Ó, em 2024 foi menor ainda, tá vendo? Em 2024, negros dominaram. Por que isso acontece? Gente, porque o principal fator que a gente faz as pessoas usar, diga. Eu só ia comentar, né, que os fatores socioeconômicos, eles afetam muito, né? A população parda e negra é muito marginalizada. Por causa disso, muitas vezes não tem tanto acesso. Tá, mas por que... Saúde, etc. Além do... Por que mulheres cis agora dominam esse cenário? Como você tinha mencionado, né? A questão da elas trabalharem com sexo. Mas a maioria das pessoas que trabalham no sexo são mulheres trans. 80% mais ou menos assim é mulher trans. Por que, gente? PEP, ela é utilizada, a PEP, ela é utilizada principalmente após abuso sexual. Ou seja, mulheres cis, nesse caso, né, geralmente sofrem mais de abuso sexual do que de homens cis que se relacionam com outros homens cis. Entenderam como esse impacto do eixo pessoa-população impacta em medidas de saúde, impacta na epidemiologia, na distribuição de um certo fenômeno? E aí que tá. E essa sacada que a gente quer desenvolver aqui na epidemiologia. Essa sacada é entender como se distribui em subgrupos, como se distribui e como a gente chega nessa distribuição do melhor tipo de cenário possível. Lembrando, isso aqui, gente, é uma inferência, é uma hipótese muito baseada assim, em dados muito preliminares. A gente precisaria de estudos epidemiológicos para isso, mas que já é um sinal da gente começar a compreender isso. E sabe o que é bizarro? Eu não vou abrir o outro painel agora, né? Porque senão demoraria demais porque o computador está travando. Mas o painel de pessoas que fazem uso da terapia antirretroviral, ou seja, a pessoa que já se contaminou com HIV e AIDS,
75% são negros, ou seja, pardos e pretos. Ou seja, a profilaxia funciona para pessoas brancas e bem escolarizadas, né? Porque elas têm acesso à profilaxia. As pessoas que não têm acesso são contaminadas. Então percebam como esses fatores de racismo estrutural, institucional, de questões socioeconômicas, impactam diretamente na sobrevida dessas pessoas, na distribuição dessas doenças. Tá? Então a gente divide a pessoa em subgrupos, as pessoas em subgrupos, justamente porque subgrupos diferentes têm assimetria de acesso, tem assimetria de relações de poder. Então, isso faz com que haja uma necessidade de a gente estudar esses subgrupos com, vamos dizer assim, um pouco mais de atenção. Tá? Então, na obesidade, isso não é diferente, como a gente viu no exercício. Na obesidade, isso não é diferente. Tá? Na obesidade, isso não é diferente. Então, fatores socioculturais, fatores econômicos, fatores raciais, tudo isso vai influenciar nessa população. Né? Se a gente abrir aqui os dados epidemiológicos de obesidade, a gente vai ver justamente que quem é mais afetado são mulheres negras e de faixa etária mais elevada. Né? Justamente porque a obesidade é algo crônico, não é algo do dia para a noite. Então, a natureza da instalação da obesidade na pessoa já funciona com mais tempo, então a pessoa precisa ter mais tempo. Tá? Por último, a gente tem lugar. Então, a gente vê que o lugar onde a pessoa está, né? E vocês viram lá a história de Jon Snow, que detectou como foi a contaminação da cólera, enfim, tem toda essa história, né, que é bem difundida na epidemiologia e que a partir da localização a gente consegue descobrir muita coisa, né? Então, aqui foi um exemplo clássico. Nesse exercício a gente vê isso de maneira muito clássica. Como a fonte foi na Alemanha, o maior caso de fontes, o agregado de casos foi na Alemanha. Então dá pra saber que tudo isso começou pelo menos na Alemanha. Tá? Então, essa é a questão do lugar. Aí o lugar tem a questão de você ver a distribuição. Isso dá uma informação importante, só que ela ignora fatores socioeconômicos. Né? A gente tem os agregados. Então a gente consegue ver agregados, por exemplo, existem mais casos de morte por assassinato em Valéria do que na Barra, né? Em Camaçari e em Moinhos Filhos do que em Salvador, ou do que Salvador não, do que, sei lá, na Graça. Isso acontece por fatores socioeconômicos, mas isso é agregados. E aí esses agregados espaciais eles podem ser de reação, né? Ou seja, aquelas pessoas reagem ao mesmo fator de exposição, que seria esse caso, né? Que é a violência. Então todo mundo ali responde à violência, né? Ou, por exemplo, no caso da cólera do Jon Snow, a água contaminada, onde tinha menor tratamento sanitário, é onde tinha mais cólera, justamente porque eles reagiam àquela mesma situação. E nós temos por interação, que geralmente aconteceu muito no Covid. Então, pessoas que moram em cortiço, chegam com Covid no cortiço e passam para todo mundo. Ou seja, aquele aglomerado acontece por questões de influência, de interação entre eles. Né? Qual é o problema desse tipo de estudo? Qual é o problema desse tipo de informação? É que você não estuda fatores socioeconômicos daquela região. Você só vê questões ou de reação à mesma exposição, ou seja, uma contaminação naquela água, ou de interação, né? Ou seja, as pessoas estão contaminadas com alguma doença infecciosa e estão passando uma para outra porque elas estão perto uma da outra. Tá? Então você não vê questão racial, você não vê questão de religião, você não vê questão de socioeconômico, você não vê questão de idade, você não vê nada disso. Você só vê o lugar e a partir de uma hipótese você delimita aquilo. Por último, nós temos, e para finalizar realmente nossa monitoria de hoje, nós temos estudos ecológicos, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe após a primeira prova, mas dando um pequeno spoiler. Os estudos ecológicos, eles levam em consideração as questões sociodemográficas da região, né? Ou seja, por exemplo, a região de Valéria é uma região mais pobre, né? A região que tem maior violência. E o estudo ecológico leva em consideração quando vê a distribuição no mapa em relação a uma determinada agravo. Covid, acidente de trânsito, morte matada, né? Assassinato, enfim. Tudo isso é levado em consideração no estudo ecológico. Qual o principal exemplo de falha nessa metodologia? E a gente vai ver que toda metodologia ela tem uma falha, tem uma limitação. E é por isso que nada na saúde é tão fácil assim. Né? Até o nível mais alto de evidência, a gente tem falhas. Né? Tem uma meta-análise que vocês vão ver que é o maior tipo de evidência. Vocês vão ver problemas, né? Claro, existem sempre problemas. Mas o problema, a limitação do estudo ecológico é algo que a gente chama de falácia ecológica, que é o quê? Você não leva em consideração o indivíduo. Você leva em consideração o local e como aquele local funciona. Vou dar um exemplo, que é o exemplo de Emily Durkheim.
Vocês já ouviram falar de Durkheim na escola, em algum momento da vida de vocês, antropologia, saúde coletiva? Durkheim. Qual era a hipótese da tese de doutorado de Durkheim? Era que o suicídio, que é algo que, querendo ou não, é a nossa relação mais individual possível. O suicídio é uma decisão individual, né? É você que se mata, tá ligado? Você que pega uma arma, dá um tiro na cabeça, de outros métodos, se joga da ponte, sei lá. É uma escolha, no final das contas, você que faz. Se alguém fizer por você, é um assassinato. Então a única ação que é 100% individual, vamos dizer assim. E o que ele queria provar é que a sociedade ela tem uma interferência tão grande no indivíduo que até o suicídio seria interferido pela sociedade. Se é uma pessoa que nasceu na favela, o pai é traficante, a pessoa não tem acesso a uma escola, a pessoa precisa pagar 3 horas de ônibus para ter acesso ao trabalho, ter acesso à escola, ela vai pro tráfico, se sente triste, deprimida e se mata, ela se matou não porque é uma escolha individual, mas porque toda a sociedade condicionou essa pessoa a tal. Essa era a hipótese dele. Ele fez um estudo ecológico sobre pessoas protestantes e católicas e percebeu que onde tinha regiões de pessoas mais protestantes, existia mais suicídio. E o que ele queria falar, né, a relação da religião e tal, ou seja, evangélicos, né, nutricionistas, enfim, todos esses protestantes morriam mais, se matavam mais. Onde tinha região onde eles eram mais concentrados, era onde pessoas mais se matavam. Qual o problema dessa metodologia? É que depois foram realizados estudos individuais, ou seja, o indivíduo respondia e depois você colocava ele no subgrupo, vocês vão ver isso com mais detalhe mais pra frente, é que naquela região onde tinha mais protestantes, quem se matava eram os católicos. Ou seja, isso é uma falácia. Eu não estava levando em consideração o indivíduo, eu estava levando em consideração o cenário daquele local. Então isso limita frente ao indivíduo lá que está presente naquela situação. Tá? Se não entender isso agora, tudo bem. A gente vai ter mais tempo, mais momento para a gente identificar isso. Tá? No mais, gente, essa atividade, tá? Eu não respondi ela de maneira direta, né? Mas com base na monitoria dos conceitos que eu fiz aqui, que eu dei, né? Vocês conseguem responder. Respondam direitinho. Tá? A monitoria não é para responder por vocês, é justamente para ajudar vocês, tá? Enfim, mas e se por acaso eu falei alguma coisa errada aqui, né? Se por acaso eu falei alguma coisa, desacreditem do que eu falei, de tudo que eu falei, vão ler no livro. A monitoria não substitui livro, não substitui estudo próprio, tá? Eu posso falar de alguma besteira aqui, acontece. Eu também sou uma aluna, não sou, pretendo fazer mestrado e doutorado na área de saúde coletiva, mas ainda não sou uma sanitarista, não sou uma pessoa que teve anos de experiência na saúde coletiva, né? Então, qualquer besteira que eu falar aqui, tenha paciência comigo, tá? Como diria o Chaves. Certo? Eu não levo com verdade. E também não chega lá na... Isso aconteceu em outras monitorias já, é bem chato, né? Ai, mas a Aurora falou que era isso, a resposta era essa. Não falei isso, eu ajudei vocês a chegarem na resposta. Às vezes pode até ter respondido, assim, uma outra coisa, né? Mas, sabe, eu tô aqui pra auxiliar vocês. Então, se eu falei alguma coisa aqui e o professor, a professora de vocês confrontaram, acredite neles. Eles que são doutores, mestres, anos de experiência em pesquisa, publicam muito sobre isso, então tem muito artigo, sabem muito sobre isso, tá? A monitoria é feita de alunos para alunos. Então, eu tô tentando ajudar vocês. E se atrapalhar vocês me avisam. Tá bom? Gente, dúvidas, em geral, sobre outros assuntos, questionamentos, críticas, tá? Gente, se vocês não estão sendo contemplados, se eu não estou conseguindo ajudar vocês na monitoria, me avisem, tá? Porque assim eu consigo mudar. E porque senão eu finjo que explico, vocês fingem que entendem, entendeu? Tipo assim, aqui a gente precisa sair todo mundo tirar todas as dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, me falem, críticas, me falem, tá? O processo de aprendizado que estamos fazendo aqui é mútuo e comunitário e coletivo, tá? Então, dúvidas, sugestões, comentários, curiosidades, sugestões. E aí, gente? Tudo certo? Tudo bem? Então, a dinâmica da aula foi muito boa, porque eu consegui dividir um pouquinho, né, as responsabilidades. Então, todo mundo aqui participou um pouquinho e você conseguiu explicar de uma maneira bem coesa. Muito obrigada. A Adriele perguntou como costuma ser o modelo da prova. Olha, a prova... não, a prova não é muito difícil, não. São perguntas... Tipo assim, geralmente tem perguntas que são muito diretas, assim. Então, tipo, vão ter alguns cálculos bem básicos mais pra frente. De incidência, prevalência.
mortalidade, morbidade. Se mais pra frente aparecer, vai ter uns cálculos e tal. Mas, no geral, é mais análise de situação, entendeu? Então, eu vou te passar uma situação, tipo, é tipo esse exercício, assim. Vou te passar uma situação e te fazer perguntas diferentes dessa situação. Sei lá, vou te mostrar, por exemplo, esse mapa e falar assim, e aí, é pandemia, é surto, endemia, entendeu? É mais análise de situações, de maneira geral. Então, as aplicações de cálculo mais diretas. Mas não é nada muito impossível, não. Mas estudem. Isso aqui parece algo que, às vezes, tem muitos alunos que menosprezam a importância da epidemiologia, mas não, hoje em dia não existe como fazer saúde baseada em evidência sem epidemiologia. Tá? É carne e unha. Tá? Gostaram do modelo de monitoria? É minha primeira monitoria na epidemiologia, né? Eu já sou 3 anos monitoria de fisiologia, que há 1 ano monitoria de hematologia, que é uma disciplina que estuda o sangue, né? Lá em farmácia. É a minha primeira vez sendo aqui na parte de epidemiologia. Vocês têm dúvida? Tudo bem. Eu vou postar isso aqui no YouTube. Perfeito, Fabiana. Tá? Não havendo mais dúvidas, questionamentos, curiosidades, participações, comentários, contribuições. E vocês estando satisfeitos, eu também estou satisfeito. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem em nos convocar. Tá bom? Um beijinho no coração de vocês e boa noite.